Boa noite. Você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Polícia prende integrantes de quadrilha que vendeu pelo menos 100 perfis falsos de aplicativos de transporte aqui na capital. Motorista de caminhão fica ferido por causa de queda de árvore em BH. Quase 3 toneladas de maconha são apreendidas na BR-262. Detran muda as regras para a circulação de veículos batidos. 4 diretores da Vale pediram habeas corpus para tentar evitar prisão. Na política, vamos falar sobre a insatisfação dos deputados estaduais com o governador Romeu Zema. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. No ano em que BH está prestes a registrar o maior carnaval da história, tem morador que não quer a festa de jeito nenhum. E não se esqueça que nosso jornal está sendo transmitido também pelo Facebook. O primeiro destaque de hoje, gente, é um grande alerta para os consumidores que usam aplicativos de transporte de passageiros. A polícia prendeu, a Polícia Civil hoje, 2 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada na venda de perfis falsos para motoristas de aplicativos. 2 pessoas foram presas em flagrante. A Polícia Civil chegou até o esquema depois que uma mulher foi estuprada por um motorista de aplicativo que usava perfil falso. O motorista trancou as portas do veículo, não deixou ela sair do carro e a obrigou a a realizar sexo oral nele. O suspeito do estupro, que ainda está sendo investigado, contou para a polícia que comprou um perfil falso de um esquema criminoso. Eles ofereciam oportunidades de emprego através de empresas de fachada. Geralmente essas vagas eram de motorista e manobrista. As pessoas que estavam interessadas no emprego enviavam currículo, foto, tudo que eles pediam, né? As pessoas interessadas forneciam esses documentos e através desses documentos dessas pessoas de terceiros, né? Eles pegavam esses documentos, utilizavam Photoshop, adulteravam a foto, às vezes alguns dados desses documentos para poder criar essas novas CNHs falsificadas. Ao cumprir mandados de busca e apreensão, a polícia encontrou vários documentos de veículos, carteiras de habilitação falsas, equipamentos eletrônicos e vários chips de telefone. Tudo era usado para fazer o cadastro no aplicativo. 2 homens, um de 29 anos e outro de 31, foram presos e confessaram a participação. Os investigadores acreditam que cerca de 100 motoristas de aplicativo estejam rodando com perfis falsos. Os compradores destes perfis estariam rodando aqui em Minas Gerais e em outros 2 estados, Alagoas e Ceará. Os criminosos cobravam entre R$300 e R$500 por um perfil. Eles chegavam a dar garantia do serviço, trocando os documentos se os compradores fossem banidos dos aplicativos. A polícia está atrás agora de quem comprou os perfis. Se comprovados os crimes, eles podem pegar de 2 a 6 anos de prisão. 2 homens foram presos e cerca de 3 toneladas de maconha apreendidas na BR-262 em Mateus Leme, na Grande BH. A apreensão aconteceu ontem à noite durante uma vistoria de rotina da Polícia Rodoviária Federal. Cães farejadores perceberam a presença de entorpecentes no baú do caminhão. Os 118 fardos de maconha estavam escondidos no fundo falso do veículo que transportava fogões. Esta é a 2ª maior apreensão de maconha neste ano. E mais pertinho de BH, em Betim, na região metropolitana, ocorreu outra apreensão de drogas e um homem foi preso. 35 quilos de maconha estavam escondidos dentro de um compartimento secreto de uma caminhonete. Novamente, os cães farejadores identificaram as drogas. E o Detran divulgou hoje novas regras de circulação de veículos batidos. Na prática, os automóveis que se envolverem em acidentes e forem classificados com danos graves só poderão voltar a circular nas ruas depois de uma vistoria e autorização do órgão. Para voltar às ruas, os veículos vão ter que passar pela análise de agentes de trânsito. São eles os responsáveis por avaliar os estragos causados pelos acidentes. Quando estiverem fazendo boletim de ocorrência, os agentes também vão preencher um relatório e tirar fotos dos veículos. Esses dados vão para o sistema do Detran. Depois, o motorista é notificado. O agente de trânsito, seja um policial civil ou militar ou rodoviário, ele vai produzir um relatório
relatório de avarias. Então ele vai inspecionar o veículo e vai apontar quais os itens daquele veículo estão danificados ou não. A partir desse relatório de avarias, é feita uma análise técnica objetiva pelo Detran e que vai definir se os danos são de média, grande ou pequena monta. Se a estrutura ou os equipamentos não forem danificados, o automóvel é liberado. No caso dos que forem para a oficina, a circulação só será permitida depois de uma vistoria. Se o dano é de grande monta, significa que esse veículo teve perda total, ele não pode retornar à circulação. Então ele tem que ser baixado e as peças destinadas à revenda. Se o veículo tiver os danos de média monta, o proprietário vai precisar fazer um certificado de segurança veicular numa ITL, uma instituição técnica licenciada e credenciada pelo Inmetro, para poder aferir a segurança da rodagem desse veículo. Após a obtenção desse certificado, isso vai ser anotado no documento do veículo e o veículo liberado para a rodagem. Se o dano caracterizado for de pequena monta, não há nenhuma providência a fazer, porque não há comprometimento da integridade e segurança do veículo. Para alguns motoristas, a medida vai trazer mais segurança ao trânsito da capital. Eu acho válido, porque tem muitos carros que ficam com falha mecânica, né, e atrapalham muito o trânsito. Tem que estar tudo dentro dos conformes, né, para poder andar. O proprietário que não estiver de acordo com a classificação definida pelo sistema poderá entrar com recurso. Quem continuar usando o veículo, mesmo sem a autorização do Detran, comete infração grave e vai precisar pagar multa de R$ 195,23. Choveu forte em Belo Horizonte na tarde de hoje e na região da Pampulha foi uma ventania intensa que provocou um acidente. Uma árvore caiu em cima deste reboque que estava sem carga na hora do acidente. Isso aconteceu na Avenida Sebastião de Brito, ali no bairro Dona Clara, região da Pampulha. O tronco atingiu a cabine e o motorista ficou ferido, precisando de ajuda dos bombeiros para sair. Ele também foi atendido pelo SAMU e levado para a UPA Norte. Subiu para 180 o número de mortos na tragédia de Brumadinho e os bombeiros ainda procuram por 130 pessoas que estão desaparecidas. E hoje, gente, a Ouvidoria Móvel do Estado começou o atendimento aos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, que perderam documentos como carteira de identidade e ainda certidões de nascimento e de casamento. O atendimento é feito de 9 da manhã até as 4 horas da tarde a partir de hoje até a próxima quinta-feira. Dentre os serviços oferecidos estão segundas vias de carteira de identidade, título de eleitor, certidões de nascimento e casamento, cadastramento biométrico, além de informações. Nós trouxemos aqui a nossa ouvidoria móvel, que já vem sendo utilizada há 7 anos pela ouvidoria para chegar mais próximo ao cidadão. Quem veio tirar segunda via de algum documento elogiou a ação. É bem mais fácil, está bem localizado e o atendimento está sendo muito bom. Essa ação da Ouvidoria Geral do Estado já é prática comum em algumas cidades. Desta vez, Brumadinho foi a escolhida por causa do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, da tragédia do dia 25 de janeiro. Alexander é pescador e conta que foi atingido pela segunda vez por um rompimento de barragem. Em 2015, quando aconteceu a tragédia em Mariana, ele morava em Governador Valadares e a água do Rio Doce, que abastece a cidade, ficou imprópria para a pesca. O mesmo acontece agora com o Rio Paraopeba e ele está sem exercer a profissão. Alexander veio atrás de respostas. Mais uma vez a minha renda foi embora, eu já estou com aluguéis atrasados, com as coisas atrasadas, as contas vêm chegando e simplesmente a Vale te dá um número de protocolo, mas a solução mesmo não vem. A Vale disse que o termo de acordo preliminar assinado na semana passada permitirá que sejam feitos os pagamentos de indenizações emergenciais para todas as pessoas com registro na cidade de Brumadinho até a data do rompimento da barragem e que foram atingidas pela lama. Também serão beneficiadas as comunidades que vivem próximas ali do leito do rio Paraopeba, desde Brumadinho até a cidade de Pompéu, na represa de Retiro Baixo. E um mês após o rompimento da barragem em Brumadinho, os moradores ainda não sabem como vão conseguir reencontrar a normalidade. Além da tristeza, o impacto econômico é grande. Aos poucos, os moradores de Brumadinho vão tentando voltar às suas rotinas. A tragédia deixou marcas por toda a cidade de pouco menos de 40 mil habitantes. Nas últimas semanas, o clima de alegria e a vida tranquila deram lugar à tristeza e à insegurança. Mudou muito. Nessa daqui saía umas cedo todo dia para Vale, que tanto de gente, de tarde chegando.
Sem assim, a cidade ficou praticamente morta. Aonde a gente passa, a gente anda, a gente fala, é choro, tristeza, né? O comércio já sente os reflexos do baixo movimento na cidade causado pela tragédia. Neste posto de combustíveis, o rendimento caiu 30%. A gente tinha bastante funcionários da Vale que abastecia com a gente. Perto dali, nesta padaria, as encomendas para festas e eventos praticamente acabaram. A gente faz muito salgadinho, bolo de aniversário para festas, essas comemorações, né, coffee break, essas reuniãozinhas assim. Então, o que acontece? Ninguém tem clima de comemorar nada. Neste hotel, mais de 90% das reservas foram canceladas. O turismo, segundo a fonte de receita do município, vem sofrendo perdas severas. O Instituto Inhotim, maior museu a céu aberto da América Latina, teve uma queda na média de visitas aos domingos de 5.000 para 200. Agora, o que a gente precisa, a solidariedade que a gente precisa é que as pessoas voltem a nos visitar. Isso é que é importante para a cidade, retomar a rotina, né, para que a gente consiga se reerguer e sair dessa situação difícil, né, em que a gente se encontra agora. 4 executivos da Vale já pediram habeas corpus preventivo ao Supremo Tribunal Federal. O nome desses executivos, que são diretores da mineradora, foi informado e eu já falo para vocês a lista. São eles: o Guierd Peter Popinga, Luciano Ciani Pires, Lúcio Flávio Galon Cavalli e Silmar Magalhães Silca. 8 empregados da Vale continuam detidos, isso a pedido do Ministério Público, que apura a responsabilidade criminal sobre a tragédia em Brumadinho. E agora a gente traz um outro assunto. A mais antiga entidade empresarial de Minas Gerais, fundada há 118 anos aqui em BH, ganha um novo comando. O presidente da AC Minas, Aguinaldo Diniz Filho, tomou posse nesta segunda-feira diante de uma grande plateia. Entre as autoridades que marcaram presença na cerimônia estavam o vice-governador Paulo Brant, do Partido Novo, e o senador Antônio Anastasia, do PSDB. Aguinaldo Filho tem mandato até 2020 e está promovendo renovação de parte da diretoria. O novo presidente da AC Minas é empresário com grande experiência no mercado. Aguinaldo Diniz Filho integra a 3ª geração de empreendedores da família que fundou a Cedro Têxtil, isso há 147 anos. O empresário comandou a empresa por 12 anos como presidente, quando passou então a presidir os conselhos de administração da Cedro Têxtil e também da subsidiária, a Companhia Santo Antônio. E um destaque importante na atividade associativista dele foi presidir a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, por 2 mandatos. O empresário Aguinaldo Diniz é o nosso convidado aqui no Jornal. Boa noite, Aguinaldo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Vamos começar abordando, então, os próximos 2 anos. O que você está pretendendo emplacar na AC Minas? A AC Minas, como sabemos todos, é uma entidade da mais alta relevância. Como você disse, 118 anos em Minas. Então, nós temos 5 pilares para desenvolver na AC Minas. Primeiro, nós queremos ter um portfólio de atendimento profundo para os nossos associados. Nós queremos fazer um trabalho institucional também de peso. Nós estamos trabalhando numa reestruturação financeira. Nós queremos trabalhar para a mudança da sede da AC Minas e, por fim, desenvolver um trabalho intenso nos nossos conselhos empresariais, que tem absoluta importância na gestão da casa. Agora, atrair novos empresários para se associar e fazer parte nunca é fácil na atividade associativista e você tem muita experiência. Qual que vai ser aí a sua estratégia para isso? Sem dúvida nenhuma, nossa estratégia tem que fazer uma troca. Nós precisamos de oferecer algo para os empresários, para aqueles que poderão ser sócio, para aqueles que já são sócios, para que a gente possa ser atrativo para eles, gerar valor. Então, nosso objetivo é a geração de valor para que esses associados e futuros que a gente pretende conquistar na nossa associação, para que tenhamos todos um trabalho profícuo com geração de valor. Aguinaldo, a AC Minas, além de ser uma casa que reúne lideranças do mercado de Belo Horizonte, de Minas Gerais, lideranças políticas também, ela é uma fornecedora de soluções para as empresas e eu acho que nem todo mundo sabe. A gente podia aproveitar para explicar que pacotes de soluções são esses. Nós temos vários pacotes de soluções. Pacote de solução na área jurídica, pacote de solução na área tributária, pacote de solução em incentivos para as empresas fazerem seguros. Nós temos um convênio com uma unidade importante na área de seguro de saúde. Então, a gente tem um portfólio muito interessante que tem trazido a associação até hoje.
Como disse, pretendemos aumentar mais esse portfólio, porque sejamos cada vez mais interessantes para que os nossos associados se aproximem. E para a gente encerrar, uma última pergunta. Ontem, no seu discurso de posse lá na Seminas, você comentou sobre a importância da Vale e até lançou uma campanha dizendo Vale volta para Minas. Qual que foi aí a abordagem do discurso? Muito importante sua pergunta, porque a Vale, eu sou daquela opinião, das que têm essa opinião, que a Vale tem que ser preservada. Nós não podemos acabar com uma empresa. Nós precisamos de punir aqueles que realmente têm uma responsabilidade no que aconteceu em Brumadinho e Mariana. Então, o nosso trabalho é o seguinte, a Vale retornar para Minas, a Vale ela nasceu em Minas, ela cresceu em Minas, ela internacionalizou em Minas. Então, a grande responsabilidade da Vale é com Minas, que ela retorne às suas origens. Tá certo, a gente vai acompanhar essa campanha. Então, boa sorte nos 2 anos de Muito mandato. obrigado. Obrigada a você pela presença. Boa noite. Boa noite. E você vai ver a seguir, deputados estaduais cobram do governador Romeu Zema a liberação de indicações de nomes para cargos na administração pública. Nosso assunto agora é a política e já vamos começar aquela nossa resenha semanal com o comentarista Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Vamos então para o nosso primeiro assunto, que é o seguinte: a insatisfação de deputados estaduais que não estão conseguindo indicar nomes para ocupar cargos administrativos no governo de Minas. Eles reclamam que o governador Romeu Zema, do Partido Novo, não está querendo conversar. Na campanha, vocês se lembram, Zema disse que ia eliminar esse balcão de troca de favores. Orion, você lembrou lá isso logo na eleição ainda? Como que seria difícil essa abordagem de Zema, mais técnica e menos política, não fazer essa troca com eles? Mas esse caminho que ele está seguindo é um bom caminho? Inácio, não tem sido fácil para o governador Romeu Zema. A tragédia de Brumadinho, com toda a sua comoção e gravidade, acabou por adiar algumas crises políticas de seu governo. Não existe um modelo definido. Se for muito técnico, acaba pecando no político. Se for muito político, desequilibra do outro lado, da mesma forma. Então é preciso ter equilíbrio e diálogo. Os aliados de Romeu Zema reclamam que ele manteve um secretário e a maioria dos comandos das empresas estatais da gestão passada, de Fernando Pimentel, do PT. E na montagem do governo dele, ele fez aliança com o PSDB do deputado federal Aécio Neves. Ou seja, 2 partidos, PT e PSDB, que ele derrotou na eleição e o chamava de velha política, mas governa com eles. Tá certo, tá um imbróglio aí, né? E ainda falando dessa movimentação lá na Assembleia Legislativa, os deputados aliados estão pressionando o governador Romeu Zema também para que ele exonere o secretário do Meio Ambiente, Germano Vieira, que era da equipe do ex-governador Fernando Pimentel, do PT, e que foi mantido no cargo. Orion, essa reclamação é aí em relação ao desempenho dele como secretário, deles não gostarem, ou porque a relação é total com o PT? As duas coisas, Inácio, a segunda agravando a primeira. Zema disse que o secretário do Meio Ambiente é competente e foi indicado pelas indústrias. De quem? Das mineradoras? Bom, os aliados estão insatisfeitos e o Partido Novo, a sua direção nacional, decidiu monitorar a gestão dele. A gente, dentro do Partido Novo, que defende até a expulsão de Romeu Zema. Você acredita, Inácio, que o partido chega pela primeira vez ao poder e expulsa seu único governador? Pois é, olha isso, né? Estão monitorando, mas com uma pressão excessiva. Bom, e há pouco a Secretaria de Governo nos informou que os deputados estaduais ainda não formalizaram nenhum pedido de saída do secretário de Estado do Meio Ambiente, e muito menos esses pedidos por cargos na administração pública. Essa, então, é a nota oficial do governo de Minas. Bom, a gente traz aqui um outro assunto, falamos aí da tragédia de Brumadinho, já foi citada pelo Orion e aqui no jornal hoje, que já confirmou a morte de 180 pessoas. Os deputados aprovaram por unanimidade na última sexta-feira uma nova lei que endurece a cobrança em cima das mineradoras. Todos os deputados presentes votaram a favor, foram 65 votos. Esse projeto, já sancionado pelo governo de Minas, ficou conhecido como Mar de Lama Nunca Mais e foi desenvolvido originalmente pela sociedade com o apoio do Ministério Público Estadual. Orion, agora é equipar o governo para dar conta de colocar na rua essa nova lei, né, que ainda depende de regulamentação. Sim, equipar o governo federal, porque a fiscalização compete à área federal ao IBAMA. Ao Estado compete a concessão do licenciamento ambiental. As medidas aprovadas são muito positivas, mas é preciso observar que elas só vão atuar para o futuro, na medida em que as empresas terão até 3 anos para desativar as barragens a montante, as mesmas que mataram mais de 300 em Minas Gerais, em Mariana e Brumadinho. Então é preciso também que realmente seja fiscalizado o que aconteceu.
E vamos acompanhar essa regulamentação para ver o que ela vai realmente inibir em relação à atuação das mineradoras. E agora a gente fala para vocês sobre a verba do auxílio moradia que foi alterada pelos deputados mineiros. A partir de março, o parlamentar terá que comprovar a despesa com aluguel. Mas também não receberão aí a verba aqueles deputados ou deputadas que moram com alguém que já recebe algum tipo de ajuda de moradia paga por um órgão público. E o dinheiro desse auxílio também não poderá mais ser usado para pagar despesas como energia, telefonia e água. Orion, a motivação da Assembleia aqui em Minas foi aquela decisão do STF de impedir que juízes e desembargadores recebam essa verba ou foi assim uma autoavaliação de ser desnecessário e injusta essa verba no momento? Nessa, mais do que isso, é o momento da renovação política, né? Mas a Assembleia poderia ter feito mais. Ao regular a concessão do auxílio moradia, ela deixou uma porta aberta. Cada deputado poderá declarar se tem o direito ou não, se enquadra ou não nos novos critérios. Mas a Assembleia não irá fiscalizar nem permitir a fiscalização, já que não disponibiliza os dados no seu site, como determina a Lei de Acesso à Informação sobre quem ganha e quem não ganha. Só coloca o montante. Isso não ficou bom. Então a gente vai ter que confiar? Não será surpresa alguma se aparecer amanhã algum deputado denunciado aí por usar indevidamente o benefício. Então a gente vai confiar, mas com um olho na lei e outro no que está sendo feito de fato, né? Obrigada, Orion. Até semana que vem. Boa noite. E depois do intervalo, o assunto é a folia. Tem muita gente que já está curtindo o Carnaval de Belo Horizonte, mas a festa, ainda divide opiniões. Ainda faltam 3 dias para o início do feriadão prolongado de Carnaval, mas já tem folião aproveitando todas as chances de pular nos blocos que estão antecipando a folia. Mas também tem gente aí que não gosta de ver as ruas cheias dessa alegria toda, não. E esse é o tema do nosso colunista Paulo Navarro. Olá, não tem jeito que dê jeito. O Carnaval já começou. Como sempre, muita gente contra e muita gente na folia. Como sempre, alguns sugeriram cancelar o Carnaval no estado onde fica Brumadinho. Comemorar durante o luto é de cada um. Cancelar o Carnaval vai consertar o estrago? Claro que não. Então, como sempre, de novo, quem gosta vai pular e dançar, sem moderação. Quem não gosta, fica longe. O Carnaval do Brasil é diferente de todos os outros mundo afora. É uma religião, é o ópio e o pio do povo. A Praça Castro Alves continua sendo povo como o céu é do avião. Não adianta afogar as mágoas, porque há muito tempo elas aprenderam a nadar. O Carnaval é, ao mesmo tempo, uma loucura e um descanso na loucura. Não à toa que os antigos romanos festejavam, gritando, abre aspas, uma vez por ano é permitido enlouquecer, fecha. Blocos, festas e diversão para muitos, retiro espiritual bem longe da bagunça para outros. E agora, sem filosofar, o lado prático do Carnaval, turismo, emprego e dinheiro. Beijos e confetes. E essa bola que o Paulo Navarro levantou aí sobre aqueles que não gostam do Carnaval será abordada pela nossa repórter Vanessa Anício na próxima reportagem. Enquanto alguns lamentam a chegada da grande festa popular, outros já estão antecipando mesmo a alegria. Há poucos dias do Carnaval, a animação não falta para essa turma. Nasci numa segunda-feira de Carnaval, então eu acho que já está no sangue. Desde 17 anos de idade eu curto o Carnaval, eu adoro o Carnaval. Festa linda, ela possa tocar os corações de cada folião que passar por Belo Horizonte e sair daqui com a certeza que Belo Horizonte faz um Carnaval maravilhoso. O bloco Não Acredito Que Te Beijei, uai, é um dos mais de 500 blocos que se apresentam no Carnaval de BH. A expectativa é que a capital mineira receba a maior folia dos últimos anos. Cerca de 5 milhões de foliões são esperados em 2019, 20% a mais que no ano passado. A nossa bateria vai sair com cerca de 80 pessoas, mais os componentes de apoio, cerca de mais umas 200, e foliões esse ano entre 10 e 15 mil pessoas, né? Mais de 40 órgãos entre públicos e privados estão trabalhando para fazer com que o Carnaval de BH seja o maior do Brasil. Um número maior de banheiros serão espalhados pela cidade e o trânsito será desviado em algumas ruas e avenidas para melhor atender os foliões.
Mas nem todo mundo está feliz com o crescimento dessa festa. Esse ano, a Prefeitura de Belo Horizonte tem focado na descentralização dos blocos de carnaval. Para isso, serão montados palcos em regionais que antes não faziam parte do circuito. E isso tem incomodado muitos moradores. Nos 4 dias de evento, o bairro Buritis, na região Centro-Sul, vai receber 5 blocos, motivo de preocupação para quem mora na região. O que a gente vê em vários momentos é depredação, pisoteio de jardins. Segundo o presidente da associação do bairro, durante a festa os moradores passam a conviver com a insegurança, falta de mobilidade e a supressão de direitos básicos, como descanso. Muitas pessoas se sentem naturalmente invadidas dentro do seu direito de estar dentro de casa e de não estar ouvindo aquela música, aquele som. Desde janeiro, os moradores tentam uma reunião com a Belotur para discutir o planejamento da festa no bairro, mas só conseguiram um encontro na última sexta-feira, uma semana antes do carnaval. Quem paga a conta de um jardim que tem que ser refeito, quem paga a conta de uma placa que foi arrancada, quem paga a conta de todos os problemas que acontecem. A dor de cabeça fica para quem mora. Nós entramos em contato com a Belotur, que disse que realizou mais de 500 reuniões com diversas associações de bairros, blocos de rua e órgãos diretamente ligados ao carnaval e que na reunião com a Associação do Bairro Buritis, todas as dúvidas apresentadas foram respondidas. A Belotur disse que está atuando com mais 40 órgãos entre os municipais, estaduais e federais para minimizar os impactos do carnaval aqui na cidade. Já a Guarda Municipal disse que os 2.054 agentes estarão empenhados no patrulhamento preventivo da capital durante o carnaval e que as câmeras do Centro Integrado de Operações vão auxiliar os agentes na identificação de possíveis autores de atos ilícitos e que, até o momento, a Guarda Municipal não registrou nenhuma destruição de patrimônio público no Buritis ou em qualquer outro ponto da cidade desde o início dos festejos, dia 16 de fevereiro. Bom, nosso jornal fica por aqui. Querendo rever todo o conteúdo, acesse lá youtube.com/TV Band Minas. Bom, a gente volta amanhã com as notícias de Minas. Você fica agora com os destaques do Brasil e também os internacionais. Até amanhã.